Oi, gente, no vídeo de hoje eu vou falar de um assunto que eu escolhi com muito carinho para falar com vocês, porque é uma das dificuldades que eu tento trabalhar para poder mudar e melhorar. O pensamento ou pensamentos torturadores. Você sabia que a causa primária da infelicidade nunca é a situação em si, mas os pensamentos que a gente formula, que a gente cria sobre ela? A gente tem uma voz na cabeça, né? Não sei você que está aí do outro lado acompanhando esse vídeo, eu tenho a impressão que deve ter sim, porque essa voz, ela perturba a vida, a serenidade e a paz de quase todo mundo. E a gente não percebe, porque a gente acredita que essa voz é quem a gente é. Só que eu tô aqui para dizer para você que não é. Ninguém percebe, porque quase todos nós sofremos disso e a gente acha que é normal. Enquanto a gente pensa, a gente acredita que essa voz é a gente. Você acredita que essa voz é você. A gente se identifica com ela. E assim, a gente está sempre ali, ó, pensando, conversando, discutindo, sem parar e sem paz. Agora mesmo, a voz está aí, ó, dentro da sua cabeça, dizendo, não, eu não tenho uma voz na minha cabeça. Essa sou eu. Essa voz sou eu, é a pessoa que está aqui vivendo. Esse ruído mental incansável, incessante, impede a gente de encontrar uma área de serenidade interior. A gente nunca sente paz, não sabe nem o que é serenidade. E assim, a gente não pode descobrir quem a gente é de verdade. A mente acaba criando ali um falso eu que projeta uma sombra de medo, de agonia, de sofrimento sobre a gente. Eu sou uma pensadora compulsiva e o pensador compulsivo, ou seja, quase todo mundo, não sei se você aí pensa o tempo todo, não para de pensar nem um minuto, vive um mundo povoado de conflitos e problemas. O pensar se tornou um problema. Deixa eu contar para vocês essa história, porque eu gosto muito de vídeos de meditação, vídeos de sábios que falam sobre os mais diversos assuntos. E eu estava ouvindo um vídeo do Sadhguru. Ele é um mestre espiritual indiano que estava respondendo algumas perguntas durante uma das palestras dele. Então o homem perguntou, Sadhguru, como é que eu faço para calar os meus pensamentos, para calar a minha mente? E aí ele respondeu. O homem passou milhares de anos para poder aperfeiçoar a mente, para ser capaz de construir coisas grandiosas, resolver problemas, achar grandes soluções para a humanidade. E agora você quer calar essa mente? Se seus pensamentos fossem pacíficos, cheios de alegrias, e se você dominasse a sua mente ao ponto de controlar cada um desses pensamentos e nela só existissem boas ideias e percepções positivas da vida, do futuro, ainda assim você gostaria de calá-la? Eu parei o vídeo nessa hora, nem terminei de assistir, porque ele resume exatamente isso. Você imagina assim, em vez de dentro da sua cabeça tivesse um torturador, existisse uma pessoa que trouxesse tranquilidade, paz, uma voz que te acalmasse em vez de te angustiar, você ia querer calar esse pensamento, calar essa voz? Pois é, a mente é um instrumento magnífico, mas quando a gente usa de forma errada, ela pode virar um instrumento de destruição. Em geral, a gente não usa a nossa mente, é a nossa mente que usa a gente. A gente fica ali inconsciente o tempo todo, ausente do presente. E com isso, a mente divaga, ela é caprichosa, ela é voluntariosa, ela só faz o que ela quer e vai para todos aqueles momentos de tristezas e sofrimentos que a gente viveu e que a gente não quer voltar. Nessa hora, a gente remói, a gente briga de novo com pessoas e situações que já passaram pela nossa vida e que podem nem voltar, nunca mais cruzar o nosso caminho. É um sem fim de problemas criados que não existem na realidade. Eles não existem na realidade. Você acredita que é a mente e que é o pensamento, que você é a sua mente, o seu pensamento, mas você não é. A gente deixa o instrumento se apossar de quem a gente é de verdade. Vou perguntar uma coisa para você que está assistindo aqui esse vídeo. Você consegue parar de pensar? Coloca aqui nos comentários. Comenta aqui. Você consegue desligar esse botão que tem aí na sua cabeça e dizer agora eu não vou pensar em nada? Eu vou viver aqui vou enxergar na minha frente um papel em branco. A gente está tão identificado com a mente que a gente nem percebe
a gente acaba escravizado por ela, vivendo toda essa construção mental que ela cria, vivendo num mundo que não é o da realidade. E normalmente esse mundo não é legal de se viver, não é bom. A voz que fica ali na nossa cabeça o tempo todo é um processo involuntário do pensar e se manifesta como monólogos ou diálogos contínuos. Ela comenta, ela reclama, ela desgosta, revive o passado, ensaia ou imagina discussões futuras. São imagens ou filmes mentais que fazem a gente julgar o presente com os olhos do passado. E a gente acaba construindo um presente como uma imagem completamente distorcida. E não é raro que essa voz se torne o nosso pior inimigo. A gente acaba virando torturador da gente. Essa voz é um celeiro de angústia e ansiedade. Só que o que adianta trazer tudo isso para você e não te dar uma solução? Vou trazer aqui uma resposta ou ferramentas para poder trabalhar essa dificuldade da voz. Primeira solução que eu vou trazer para você: preste atenção ao que a voz diz. A solução, essa primeira que a gente está falando, diz o seguinte: imagine você lá dentro do seu pensamento, na hora que está aquele tumulto, aquela confusão, pegue um banquinho, saia da confusão, no pensamento, tudo isso pensando, tá, gente? E vire um observador desses pensamentos. Você não vai julgar, você não vai dizer que o pensamento está errado, você não vai dizer que está certo, você não vai se meter de novo na confusão, você só vai olhar do lado de fora tudo que você está pensando. Quando você sai de ator e vira um espectador, você saiu do bolo daquele monte de pensamento, está aqui do lado de fora, você consegue ter consciência. Você está em consciência, está pensando na inconsciência. É nesse momento que a gente observa o pensador que a gente ativa um nível de consciência. A gente começa a ter consciência daquilo que a gente está pensando. Aí a gente percebe que o pensamento é apenas um pequeno aspecto da inteligência. A gente percebe que além do pensamento existe amor, existe criatividade, existe alegria e a tão sonhada paz interior. E eles surgem em algum ponto ali da mente quando a gente começa a acordar para essa mente, quando a gente para observar. Apenas observe, seja testemunha, não julga nada não. Só escuta o que você está ali pensando. Não condena, não diz nada para essa voz. Porque se você começar a julgar o que você está pensando, se você começar a dizer isso está certo ou está errado, o seu pensamento tomou o controle de novo. Não foi a consciência, não é mais a consciência, não é mais o observador que está ali. Tenha consciência dos seus pensamentos. Ao fazer isso, o pensamento perde o poder que exerce sobre você. E aí começa a aparecer aqueles espaços em branco, uns lampejos de serenidade e paz. Um segundo momento, uma segunda ferramenta que você também pode trabalhar esse conflito, esse ruído que tem aí dentro da sua cabeça, que eu também uso para mim, é estar presente em tudo que você fizer. Não divague mais quando você estiver lavando a louça. Não divague mais quando você estiver caminhando. Não voe com seus pensamentos quando você estiver subindo a escada, por exemplo. Quando você estiver lavando a louça, ouça o barulho da água, sinta o cheiro do detergente. Veja, sinta a textura ali daquela esponja que você está esfregando os pratos ou os copos. Quando você estiver subindo a escada para ir para o seu apartamento, por exemplo, faça a mesma coisa. Sinta o seu pé encostando em cada degrau. Sinta a força dos seus músculos impulsionando uma perna para que a outra tome o lugar. Viva aquele momento de subir as escadas com toda a plenitude, sentindo o cheiro do ambiente, vendo a luminosidade, sentindo cada um daqueles passos. Você mais uma vez vai sair do ruído mental para se concentrar no presente. Gente, como isso traz paz. Como a gente é acostumado a dirigir, por exemplo, quem dirige vai no automático. Quando você vê, já chegou no trabalho, não sabe nem o que aconteceu no meio do caminho. E olha que você nem está no celular, não. Você simplesmente está ausente do presente. Olha só como isso é importante. E uma terceira ferramenta que eu uso e que funciona muito bem comigo é a meditação. É o ato em que eu sento e eu pratico os exercícios que são guiados por uma voz. Eu normalmente uso o Vivo Meditação. Eu vou deixar um link aqui na descrição para que você, se tiver interesse, também possa baixar. Mas aqui no YouTube tem muitos vídeos que podem te ajudar também nessa
nesse momento de meditação guiada. Por que eu digo a meditação guiada? Porque a meditação guiada te coloca pontos, dispara em você gatilhos que você pode usar depois. E como eu quero silenciar o meu pensamento, eu ainda não tenho o domínio dele, eu preciso que alguém dite para mim as coisas para eu poder ir imaginando conforme o ditado que vai acontecendo ali, conforme as circunstâncias, o que a pessoa está dizendo, né? No caso da Vivo Meditação. Se eu já tivesse controle dos meus pensamentos, eu fazia a meditação em silêncio. Algumas vezes eu faço isso quando eu estou dormindo, porque eu me concentro na respiração, ok? São os 10 minutos mais calmos da minha vida. E em determinados momentos eu consigo até sentir paz. Eu paro com aquela angústia do estômago, porque o pensamento desgovernado e descontrolado gera um sentimento no estômago, faz a gente ter aquela angústia que parece que nunca cessa. Não é fácil, porque mesmo depois de muito tempo meditando, e mesmo hoje, quando eu estou lá nos meus 10 minutos de meditação, a minha mente vai lá para o trabalho, vai nos meus compromissos, nas coisas que eu preciso fazer, e aquele momento não é momento de eu pensar em compromisso, nos problemas dos meus pais, nos problemas da minha família, não é. É um momento em que eu preciso estar comigo, na minha companhia, na minha presença. Então eu não posso divagar e deixar minha mente divagar. E quanto mais eu pratico a meditação, mais eu me concentro e mais momentos de paz e serenidade eu consigo ter. Então, para saber se essas práticas estão funcionando para você, pergunte dentro de você qual é o grau de paz e por quanto tempo você conseguiu manter a paz dentro de você. Gente, essas práticas são uma rotina. Você precisa praticar o ato de lavar a louça, praticar a subida na escada, praticar o exercício físico em que você se concentra em cada movimento que você faz naquele momento em que você pratica a sua atividade física. Depois de muito tempo praticando, você vai perceber que quando aquela voz vier, você vai até rir dela. Ah, voz, de novo você querendo tirar a minha paz? E aí você vai conseguindo manter o controle sobre ela e não o contrário. É muito importante a gente identificar na nossa mente essa consciência. Esse é o passo mais importante para uma caminhada de paz. A gente precisa aprender a dissociar quem a gente realmente é dos nossos pensamentos. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar, deixar aqui no comentário. Leia aqui a descrição, que eu vou colocar um livro muito legal que é o Poder do Agora. E também vou colocar o link lá do Vivo Meditação. Fiquem ligados com a gente. Até a próxima.